Ele abandonou a esposa Gary. Foi embora com outra. Quando descobriu que ela era herdeira bilionária, quis voltar. Ela varria as ruas desde as 4 da manhã, com as mãos calejadas e o coração partido. Ninguém imaginava que aquela mulher humilde, vestida com um uniforme laranja da prefeitura, carregava um segredo que mudaria tudo. E quando o homem que a abandonou por outra descobriu a verdade, foi tarde demais. O que ele fez depois disso vai deixar você sem palavras. Fique até o final, porque essa história vai virar seu coração do avesso. Antes de começar essa história inacreditável, me conta aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo. Escreve aí embaixo. Eu quero saber de onde vocês são. E se essa história te tocar de alguma forma, não esquece de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal, porque eu trago histórias reais que vão mexer com suas emoções toda semana. Marina acordava todos os dias, às 3:30 da madrugada. O despertador tocava naquele quarto pequeno e simples, onde ela dividia o espaço com um guarda-roupa velho, uma cama de casal que rangia a cada movimento e uma cômoda que herdara da avó. Ao seu lado, ainda dormindo profundamente, estava Ricardo, seu marido de 12 anos. Ela sempre tomava cuidado para não fazer barulho, deslizando para fora da cama com movimentos calculados, pisando nas tábuas do assoalho que ela já sabia de cor quais faziam barulho e quais permaneciam silenciosas. No banheiro minúsculo, Marina lavava o rosto com água gelada, escovava os dentes e prendia os cabelos castanhos em um coque bem apertado. Não havia tempo para vaidades. Às 4 horas em ponto, ela já estava na rua, caminhando até o ponto de ônibus, que ficava a 3 quarteirões de distância. O uniforme laranja da prefeitura já vestido, a marmita preparada na noite anterior, guardada na bolsa surrada que carregava há anos. Marina era Gary. Varria as ruas do centro da cidade, recolhia o lixo que as pessoas jogavam sem pensar 2 vezes. Limpava as calçadas onde empresários apressados caminhavam sem nunca olhar para o chão, muito menos para quem o limpava. Ela era invisível, mais uma entre tantos trabalhadores que mantinham a cidade funcionando, enquanto a maioria ainda dormia em suas camas quentinhas. O trabalho era pesado, braços doíam, costas reclamavam. Mãos ficavam calejadas mesmo com as luvas grossas que a prefeitura fornecia. Mas Marina nunca reclamava. Ela tinha orgulho do seu trabalho, orgulho de ser uma mulher honesta que ganhava seu pão de cada dia com dignidade. Quando voltava para casa por volta das 2 da tarde, exausta e suada, encontrava Ricardo já acordado, geralmente na sala, assistindo televisão ou mexendo no celular. Ricardo trabalhava como vendedor em uma loja de eletrônicos, ou pelo menos era o que ele dizia. A verdade é que nos últimos meses, ele estava mais fora do emprego do que dentro. Chegava tarde, saía cedo, sempre com desculpas prontas na ponta da língua. Marina percebia, claro que percebia, não era burra, mas ela amava aquele homem. Amava desde os 19 anos. Quando se conheceram em uma festa de bairro, e ele a conquistou com aquele sorriso largo e promessas de um futuro juntos. 12 anos se passaram desde aquele dia. 12 anos de uma vida simples, sem luxos, mas que Marina sempre acreditou ser feliz. Eles não tinham filhos. Marina sempre quis, sonhava em ser mãe, mas Ricardo sempre empurrava o assunto com a barriga, dizendo que ainda não era a hora certa, que precisavam ter mais estabilidade financeira primeiro. Ela aceitava, sempre aceitava porque confiava nele, porque acreditava que ele sabia o que era melhor para os dois. Mas alguma coisa estava mudando. Marina sentia no ar, naquele jeito como Ricardo desviava o olhar quando ela tentava puxar conversa, na forma como ele passava horas e horas no celular, escondendo a tela sempre que ela se aproximava. Nas noites em que ele chegava em casa com um perfume diferente impregnado na camisa, um perfume doce, feminino, que definitivamente não era o dela. Uma terça-feira fria de julho,
Marina voltou do trabalho mais cedo. A prefeitura tinha liberado a equipe dela porque haveria uma manifestação no centro e precisavam limpar as ruas antes do evento. Eram apenas 11h30 da manhã, quando ela abriu a porta de casa, já pensando em preparar um almoço especial para Ricardo. Talvez até surpreendê-lo, com aquele macarrão à bolonhesa que ele tanto gostava. O apartamento estava silencioso. Quieto demais Marina deixou a bolsa no sofá e foi em direção ao quarto. A porta estava entreaberta, e então ela ouviu risadas. A voz de Ricardo, baixa e íntima, misturada com outra voz feminina, sussurrante, cúmplice. O coração de Marina despencou no peito. As pernas pareciam ter virado gelatina, mas ela se forçou a dar mais um passo, e outro, até empurrar a porta completamente aberta. E lá estava ele, seu marido, na cama que eles dividiam há 12 anos, com outra mulher. O tempo pareceu congelar. Ricardo pulou da cama, os olhos arregalados, a boca aberta, tentando formar palavras que não vinham. A mulher, loira, de unhas feitas e pele bronzeada, puxou o lençol para cobrir o corpo, mas não havia pressa em seus movimentos, quase como se ela soubesse que aquele momento chegaria eventualmente. Marina não gritou, não chorou naquele momento. Ficou ali, parada, olhando para a cena que destruía 12 anos da sua vida, em questão de segundos. Então, com uma voz que ela mesma não reconheceu, fria e distante, disse apenas: "Saiam da minha casa." Ricardo começou a se vestir apressadamente, tropeçando nas próprias calças, tentando falar, tentando explicar, mas as palavras saíam atropeladas, sem sentido. A mulher loira, por outro lado, se vestiu calmamente, pegou sua bolsa de marca, aquelas que Marina via nas vitrines e sabia que jamais poderia comprar, e passou por ela sem dizer uma palavra, apenas com um sorriso de canto de boca, que dizia tudo. Quando ficaram sozinhos, Ricardo tentou se aproximar. "Marina, eu posso explicar. Isso não é o que você está pensando. Foi um erro. Eu estava confuso. Ela levantou a mão, mandando-o parar. "Quanto tempo?" Foi tudo que perguntou. Ricardo baixou os olhos. 6 meses. 6 meses. Metade de 1 ano. Enquanto ela acordava de madrugada para trabalhar, enquanto ela varria ruas e limpava o lixo dos outros, enquanto ela voltava para casa, com o corpo doendo, e ainda assim preparava o jantar, lavava as roupas, cuidava da casa. Ele estava com outra mulher. Mrs. As lágrimas começaram a cair. Então, silenciosas, queimando as bochechas de Marina. "Sai daqui", ela disse, com a voz trêmula mais firme. "Pega suas coisas e sai da minha casa." Ricardo tentou argumentar, tentou pedir desculpas, tentou prometer que terminaria tudo com a outra, que amava Marina, que tinha sido apenas um momento de fraqueza. Mas ela não queria ouvir. "Não, Maze." Ela trancou-se no banheiro, enquanto ele juntava suas roupas, seus pertences, sua vida compartilhada com ela, que agora cabia em 2 malas e 3 caixas de papelão. Quando finalmente ouviu a porta da rua bater, Marina deslizou pela parede do banheiro, até ficar sentada no chão frio. E então chorou. Chorou como não chorava, desde que era criança, com soluços profundos que pareciam arrancar pedaços da sua alma. Chorou pela confiança quebrada, pelos sonhos destruídos, pelos 12 anos que se esvaíam como areia entre os dedos. Os dias seguintes foram uma névoa cinzenta. Marina continuava indo trabalhar porque precisava, porque as contas não paravam de chegar, porque o aluguel não se pagava sozinho, mas era como se ela estivesse operando no automático. Um robô que vestia o uniforme laranja pegava a vassoura, varia as ruas, mas não estava realmente ali. Sua mente estava perdida em um labirinto de perguntas sem respostas. O que ela tinha feito de errado? Por que não foi suficiente? Como não percebeu antes?
as colegas de trabalho perceberam a mudança. Dona Joana, uma senhora de 60 anos que trabalhava na mesma equipe há mais de 20 anos, puxou Marina de lado durante o intervalo do café. Menina, o que está acontecendo com você? Tá com uma cara que nem cachorro que caiu da mudança. Marina tentou sorrir, mas o esforço foi demais. E então, ali, sentada em um banco de praça, enquanto comia um pão com mortadela que trouxera de casa, contou tudo para Dona Joana. A traição, a outra mulher, Ricardo, indo embora. As palavras saíam em um fluxo desordenado, misturadas com lágrimas, que ela tentava inutilmente limpar com as costas da mão. Dona Joana a abraçou. Um abraço apertado, que cheirava a sabonete barato e suor honesto de trabalho. Esse homem não te merecia, minha filha. Nenhum homem que trai uma mulher direita como você merece. Você vai ficar bem. Vai ver. Deus não desampara quem trabalha com dignidade. Marina queria acreditar naquelas palavras. Realmente queria. Mas quando voltava para o apartamento vazio, à noite, quando via o espaço vago no guarda-roupa, onde ficavam as roupas de Ricardo, quando deitava na cama, que agora parecia grande demais, para uma pessoa só. A dor voltava com força total, apertando o peito, tornando difícil, até mesmo respirar. As semanas se transformaram em meses. Marina descobriu, através de uma conhecida em comum, que Ricardo estava morando com a outra mulher. Jéssica. Esse era o nome dela. Jéssica trabalhava como secretária em um escritório de advocacia. Tinha 25 anos, 7 a menos que Marina, e segundo os boatos, vinha de uma família bem de vida. Usava roupas de marca, frequentava restaurantes caros, vivia postando fotos em redes sociais, mostrando uma vida que parecia saída de revista. A informação foi como um soco no estômago. Então era isso? Ricardo a tinha trocado por uma versão mais jovem, mais bonita, com mais dinheiro? Marina se olhou no espelho naquela noite e viu uma mulher de 32 anos, que parecia ter 40. Olheiras profundas, pele ressecada pelo sol e pelo trabalho pesado, mãos ásperas, cabelo sem brilho. Como poderia competir com uma Jéssica da vida? Mas a vida não parava. As contas continuavam chegando. E agora sem a contribuição de Ricardo, por menor que fosse, Marina precisou apertar ainda mais o cinto. Passou a fazer faxinas nos finais de semana, trabalhando como diarista em casas de famílias de classe média. Acordava às 3 da madrugada nos dias de semana para ser gari, e aos sábados e domingos limpava casas alheias, banheiros que não eram seus, sujeiras que outras pessoas faziam. Seu corpo gritava por descanso. As costas doíam constantemente. As mãos ficaram ainda mais calejadas. Os pés inchavam de tanto ficar em pé. Mas ela não podia parar. Não tinha o luxo de parar. Não tinha ninguém para contar. Ninguém para ajudar. Seus pais tinham falecido há alguns anos, em um acidente de carro. Era filha única. Não tinha irmãos. Não tinha família próxima. Tinha apenas a si mesma. Foi em um desses sábados de faxina que Marina teve um colapso. Estava limpando o banheiro de uma casa enorme, de uma família que tinha 3 banheiros, todos maiores que seu quarto, quando sentiu uma tontura violenta. Tentou se apoiar na pia, mas as pernas não responderam. Caiu no chão, batendo a cabeça na quina do vaso sanitário. Quando acordou, estava no hospital. A dona da casa onde trabalhava tinha chamado uma ambulância. O médico, um homem jovem de jaleco branco, disse que ela estava com anemia severa, desnutrição e exaustão extrema. A senhora precisa descansar, ele disse, olhando para ela com uma mistura de preocupação e reprovação. Seu corpo está pedindo socorro. Marina quase riu da ironia. Descansar. Com que dinheiro? Com que tempo? Mas apenas acenou com a cabeça. Pegou os remédios que lhe receitaram, sabendo que nem dinheiro tinha para comprá-los, e foi embora do hospital assim que lhe deram alta. Aquela noite, sozinha no apartamento, Marina chegou ao fundo do poço. Sentou-se no chão da sala, com as costas apoiadas no sofá velho, e olhou ao redor. Aquela
Era sua vida, um apartamento pequeno e vazio, um trabalho que destruía seu corpo, uma conta bancária que sempre estava no vermelho. Nenhuma perspectiva de futuro, nenhuma esperança de dias melhores. E então, naquele momento de desespero profundo, seu celular tocou. Era um número desconhecido, com DDD, à distância de São Paulo. Ela quase não atendeu, acostumada que estava com ligações de cobrança, mas algo a fez deslizar o dedo pela tela e aceitar a chamada. Alô? Sua voz saiu rouca, cansada. Marina Santos? A voz do outro lado era masculina, formal, profissional. Sim, sou eu. Meu nome é Dr. Alberto Mendes. Sou advogado do escritório Mendes e Associados, de São Paulo. Estou ligando, em relação a um assunto delicado, que envolve sua família. O coração de Marina acelerou. Família. Que família? Seus pais estavam mortos. Ela não tinha irmãos. Não tinha tios vivos que conhecesse. Acho que o senhor ligou para a pessoa errada. Ela começou a dizer. Mas ele a interrompeu. A senhora é filha de Paulo Santos, e Maria Aparecida Santos? Sim. Mas, então não há engano. Preciso que a senhora venha até nosso escritório em São Paulo o mais breve possível. É sobre uma herança. Marina ficou em silêncio, processando as palavras. Herança? Que herança? Seus pais não tinham nada quando morreram. Viviam modestamente, em uma casa alugada, com um carro velho. Quando faleceram, tudo que deixaram foram dívidas, que Marina ainda estava pagando. Senhor, acho que há um mal-entendido. Meus pais não tinham bens. Não há herança nenhuma. Do outro lado da linha, o advogado tossiu levemente, como se estivesse desconfortável. Senhora Marina, não se trata da herança de seus pais. Se trata da herança de seu avô paterno, Henrique Santos. Henrique Santos, o nome ecoou na mente de Marina como um sino distante. Ela sabia quem era, vagamente. O pai de seu pai. Um homem que seu pai raramente mencionava, com quem tinha rompido relações muito antes de Marina nascer. Ela nunca o conheceu. Nunca viu uma foto dele. Sabia apenas que ele existia, e que ele e seu pai não se falavam. Meu avô? Ela perguntou, confusa. Mas eu nem conheci ele. Meu pai não falava com ele. Sim, estou ciente disso. Mas seu avô faleceu há 3 meses, e em seu testamento, deixou tudo para você. A senhora é a única herdeira. O mundo pareceu parar de girar. Marina sentiu como se estivesse em um sonho. Ou talvez, em um pesadelo. Nada daquilo fazia sentido. Tudo o que exatamente? Houve uma pausa, do outro lado da linha. Então, o advogado disse, com uma voz cuidadosa. Um patrimônio estimado em aproximadamente 240 milhões de reais. Marina deixou o telefone cair, literalmente cair de sua mão, batendo no chão de madeira do apartamento com um som seco. 240 milhões. 240 milhões de reais. Ela pegou o telefone de volta, com mãos trêmulas. Senhor, isso é uma pegadinha? Algum tipo de golpe? O advogado, com paciência profissional, explicou que não. Forneceu o endereço do escritório, o número de registro da OABR dos advogados do Brasil dele, disse que ela poderia verificar tudo na internet se quisesse. Repetiu que precisava que ela fosse até São Paulo para assinar os documentos da transferência de bens. Quando a ligação terminou, Marina ficou sentada no chão por horas, apenas olhando para a parede. Aquilo não podia ser real. Coisas assim não aconteciam com pessoas como ela. Pessoas que varriam ruas para sobreviver não herdavam fortunas multimilionárias. Isso só acontecia em filmes, em novelas, em histórias que a gente lê e sabe que são ficção. Mas era real. Tinha que ser. Ela pesquisou o escritório de advocacia na internet. Existia. Era um dos mais renomados de São Paulo. Pesquisou o nome do advogado. Existia também, com fotos e tudo, um homem de seus 50 anos. Sério. Respeitável. Pesquisou sobre Henrique Santos
e quase desmaiou de novo quando viu. Henrique Santos tinha sido um empresário do ramo imobiliário. Tinha construído um império comprando terrenos e construindo prédios comerciais por todo o país. Era discreto, raramente aparecia na mídia, mas seu patrimônio era imenso. E agora, por alguma razão que Marina não compreendia completamente, tudo aquilo era dela. Ela pegou uma semana de folga no trabalho, a primeira em anos, e viajou até São Paulo. A viagem de ônibus durou 8 horas. Ela foi com a roupa mais apresentável que tinha, uma calça jeans que já estava desbotada e uma blusa branca que tinha visto dias melhores. Chegou ao escritório de advocacia e quase voltou para casa quando viu o prédio espelhado, moderno, imponente. A recepcionista olhou de cima a baixo quando ela disse seu nome, claramente surpresa que aquela mulher vestida tão simplesmente fosse a herdeira de uma fortuna, mas Dr. Alberto a recebeu com cortesia, ofereceu café, água, sentou-a em uma sala de reuniões, com uma mesa enorme de mogno, e então explicou tudo. Henrique Santos tinha brigado com o pai de Marina, Paulo, por causa de uma divergência sobre valores. Paulo tinha se apaixonado por Maria Aparecida, uma mulher humilde, filha de agricultores, e Henrique desaprovava completamente. Queria que o filho se casasse com alguém de sua classe social, alguém que pudesse trazer vantagens para os negócios da família. Paulo escolheu o amor. Casou-se com Maria Aparecida e cortou relações com o pai. Henrique, orgulhoso e teimoso, nunca procurou o filho, nunca quis conhecer a neta. Mas quando Paulo e Maria Aparecida morreram naquele acidente, algo mudou no velho empresário. Ele contratou investigadores, descobriu sobre Marina, sobre sua vida, sobre suas dificuldades, e se arrependeu. Se arrependeu profundamente de ter sido tão orgulhoso, de ter perdido a chance de conhecer o filho e a neta. Quando sentiu que sua própria morte se aproximava, ele mudou o testamento, deixando tudo para Marina, a única família que lhe restava, mesmo que ela não soubesse de sua existência. Marina chorou ali, naquela sala de reuniões, sentada naquela cadeira confortável demais, segurando uma xícara de café que custava mais que seu almoço. Chorou pelo avô que nunca conheceu, pelo pai que tinha abdicado de uma fortuna por amor, pela mãe que tinha sido forte o suficiente para fazer um homem escolher entre ela e o dinheiro. Os papéis foram assinados, as transferências foram feitas, e de um dia para o outro, Marina Santos, gari de 32 anos, com ensino médio incompleto, mãos calejadas e um uniforme laranja de prefeitura no guarda-roupa, se tornou uma das mulheres mais ricas do país. Mas o dinheiro, por mais que mudasse tudo, não apagava a dor. Quando voltou para sua cidade, para seu apartamento pequeno, Marina não se mudou imediatamente. Ficou ali, processando, tentando entender o que fazer com aquilo tudo. O advogado tinha recomendado que ela contratasse um consultor financeiro, investisse a maior parte do dinheiro, vivesse dos rendimentos. Ela seguiu o conselho, porque não tinha a menor ideia do que fazer. Continuou trabalhando como gari por mais 2 semanas. As colegas achavam estranho. Ela andava diferente, mais leve, apesar de tudo que tinha acontecido. Quando finalmente pediu demissão, Dona Joana chorou, abraçou-a forte e disse: "Você vai fazer falta aqui, menina, mas eu sei que você vai voar alto, sempre soube." Se ela soubesse o quanto, pensou Marina. A notícia da separação de Marina e Ricardo tinha se espalhado pelo bairro. Todo mundo sabia que ele a tinha deixado, que estava com uma mulher mais jovem, com mais dinheiro. As fofocas eram cruéis, como sempre são em cidades pequenas. Diziam que Marina não tinha se cuidado, que tinha se acomodado, que era natural um homem procurar algo melhor. Ricardo, por sua vez, estava vivendo sua melhor vida, ou assim parecia. Jéssica o tinha levado para conhecer restaurantes finos, viagens de fim de semana para a praia, hotéis caros. Ele postava fotos nas redes sociais, mostrando sua nova vida,
sua novo amor, implicitamente esfregando na cara de Marina que ele tinha feito um upgrade. Marina via as fotos, não porque procurasse, mas porque pessoas bem-intencionadas faziam questão de lhe mostrar, com aquela falsa preocupação que mal disfarçava o prazer mórbido de ver seu sofrimento. E cada foto era uma facada, não porque ela quisesse Ricardo de volta, menos aquele amor tinha morrido no momento em que viu ele com outra mulher em sua cama. Menos mas, porque doía ver que ele estava feliz, enquanto ela tinha ficado nos cacos. Mas tudo estava prestes a mudar. Marina comprou uma casa. Não qualquer casa, uma mansão em um condomínio fechado de luxo na mesma cidade. 3 andares, 8 quartos, piscina aquecida, cinema particular, academia, paisagismo que parecia saído de revista de decoração. Contratou decoradores, designers de interiores, encheu a casa com móveis que custavam mais que o apartamento onde morava antes inteiro. Comprou um carro, um S1V importado, preto, reluzente, o tipo de carro que faz cabeças virarem quando passa na rua. Contratou um motorista, porque não sabia dirigir aquela máquina sofisticada e nem tinha pressa de aprender. Mas o mais importante, Marina começou um projeto social, criou uma organização sem fins lucrativos, voltada para trabalhadores de limpeza urbana. Oferecia cursos profissionalizantes, bolsas de estudo para filhos de garis, auxílio médico e odontológico, tudo gratuito. Contratou Dona Joana como coordenadora do projeto, com um salário que fez a senhora chorar de alegria. A notícia se espalhou, primeiro aos poucos, depois como um incêndio. Morina Santos, a gari que tinha sido abandonada pelo marido, era na verdade multimilionária. As mesmas pessoas que tinham tido pena dela, que tinham falado dela pelas costas, agora a tratavam com uma reverência quase cômica. E claro, a notícia chegou aos ouvidos de Ricardo. Ele não acreditou no começo, pensou que era mentira, fofoca de cidade pequena aumentada, mas então viu as fotos da casa de Marina nas redes sociais, porque ela tinha começado a aparecer em eventos beneficentes, em reportagens sobre suas ações sociais. Viu o carro, viu ela em vestidos de grife, com um brilho nos olhos que ele nunca tinha visto antes, ou talvez nunca tivesse prestado atenção. E então a verdade caiu como uma bigorna na cabeça dele. Ele tinha abandonado uma multimilionária, tinha deixado uma fortuna para ficar com Jéssica, que sim, tinha algum dinheiro da família, mas nada, absolutamente nada, comparado ao que Marina agora possuía. Ricardo começou a tentar contato. Primeiro, foram mensagens no WhatsApp. Marina, podemos conversar? Marina, eu sei que errei. Marina, eu ainda penso em você. Ela bloqueou o número. Então, foram e-mails. Longos, dramáticos, cheios de pedidos de desculpas e declarações de que ele tinha cometido o maior erro da vida dele. Ela marcava todos, como spam, sem ler. Ele apareceu na porta da mansão dela um dia. O segurança do condomínio ligou, perguntando se ela autorizava a entrada de um certo Ricardo Silva. Ela disse não. Ricardo insistiu. Começou a fazer escândalo na portaria, gritando que precisava falar com a esposa dele. Ex-esposa, o segurança corrigiu, porque os papéis do divórcio já tinham sido assinados e oficializados. Marina tinha tratado disso rapidamente, com os melhores advogados que o dinheiro podia comprar.
A situação ficou tão insustentável que Marina concordou em encontrá-lo. Uma vez. Uma única vez. Em um café público, em plena luz do dia, com hora marcada para começar e terminar. Ricardo chegou pontualmente. Ela mal o reconheceu. Ele tinha emagrecido, tinha olheiras, os cabelos estavam despenteados, a barba por fazer. Não era mais o homem confiante que tinha saído da casa dela meses atrás. Ele sentou-se à frente dela, e Marina notou como as pessoas ao redor os olhavam. Algumas a reconheciam das notícias, apontavam discretamente, sussurravam. Ricardo também notou, e pareceu encolher um pouco. Marina, ele começou, a voz embargada. Eu cometi o maior erro da minha vida. Ela bebeu seu café calmamente, esperando. Eu estava confuso. Estava passando por uma crise. Jéssica apareceu na minha vida. E eu fui um idiota, mas nunca deixei de te amar. Você tem que acreditar nisso. Marina colocou a xícara na mesa, com um leve tilitar. Você quer que eu acredite que você me ama? Sua voz era fria, controlada. Você, que me traiu por 6 meses, que dormiu com outra mulher na nossa cama, que me deixou sozinha, trabalhando que nem uma louca passando fome, desmaiando de exaustão, enquanto vivia sua melhor vida com sua namoradinha de 25 anos? Eu sei que fui terrível. Mas eu mudei, Marina. Jéssica e eu terminamos. Ela não era nada comparada a você. Eu percebi isso. Dá uma segunda chance. A gente pode recomeçar. Eu posso te fazer feliz de novo. Marina quase riu. Quase. Você quer saber o que é engraçado, Ricardo? Quando você me deixou, eu achei que minha vida tinha acabado. Achei que sem você eu não era nada. Passei meses me culpando, me perguntando o que tinha feito de errado. Porque não fui boa o suficiente. E sabe, o que eu descobri? Ela se inclinou para a frente, olhando diretamente nos olhos dele. Descobri que eu sempre fui boa o suficiente. Boa demais, na verdade. Boa demais para um homem que me via varrer ruas e não enxergava o meu valor. Você não me deixou, porque eu não era suficiente. Você me deixou porque você não era homem suficiente para uma mulher como eu. Ricardo tentou falar, mas ela levantou a mão, silenciando-o. E agora você volta? Não porque percebeu meu valor. Não porque se arrepende genuinamente de ter me magoado. Você volta porque descobriu que eu tenho dinheiro. Se eu ainda fosse a Gari pobre e humilde, você estaria aqui? Estaria implorando por uma segunda chance? Nós dois sabemos a resposta. As lágrimas começaram a cair dos olhos de Ricardo. Lágrimas reais? Ou talvez lágrimas calculadas? Ela não sabia, e não se importava mais. Marina, por favor. Não, ela disse levantando-se da mesa. Não, Ricardo. Você teve sua chance. 12 anos de chances. E você escolheu jogar fora. Agora vive com sua escolha, como eu estou vivendo com as consequências da sua decisão. A diferença é que eu estou bem, melhor que bem. E você? Você vai ter que aprender a viver, sabendo que perdeu a melhor coisa que já teve na vida. Ela pegou sua bolsa, menos uma bolsa de grife, cara. Bonita menos, e começou a sair. Ricardo a segurou pelo braço, um último gesto desesperado. E se eu disser que vou te processar, que tenho direito à metade da sua herança como seu marido? Marina olhou para a mão dele em seu braço, e então para o rosto dele. E sorriu. Um sorriso frio, afiado. E a herança veio depois do divórcio, que, aliás, você assinou sem nem ler direito. Tão ansioso que estava para oficializar sua nova vida com Jéssica. Meus advogados, que custam mais caro por hora do que você ganhava em um mês, já verificaram tudo isso. Você não tem direito a nada, absolutamente nada. Ela soltou o braço com um movimento firme e saiu do café sem olhar para trás. Nos meses que seguiram, Marina floresceu, não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Ela fez terapia, trabalhou em suas questões, entendeu que o abandono de Ricardo, por mais doloroso que tivesse sido, foi na verdade uma libertação. Começou a viajar, a conhecer o mundo que sempre foi negado a ela.
Foi para Paris, para Roma, para lugares que só via em filmes, mas sempre voltava para seu projeto social, para ajudar pessoas como ela tinha sido, pessoas invisíveis que mantinham a sociedade funcionando, mas eram ignoradas, desprezadas. Conheceu pessoas genuínas, fez amizades reais com pessoas que a viam por quem ela era, não pelo dinheiro que tinha. E, eventualmente, quando estava pronta, conheceu alguém, um homem gentil, que a tratava com respeito, que admirava sua força, sua história, sua resiliência. Ricardo, por outro lado, afundou. Jessica Wu tinha deixado assim que descobriu que ele estava tentando voltar para Marina, ferida em seu orgulho de que ele a considerava um segundo prato. Ele perdeu o emprego, perdeu o apartamento que dividia com Jessica, teve que voltar a morar com a mãe. As pessoas do bairro que antes o invejavam agora, riam dele pelas costas. O homem que tinha abandonado a esposa Gary, e agora vivia de favor, enquanto a ex-esposa vivia como uma rainha. A ironia era tão deliciosa que virou assunto de bar, de salão de beleza, do Fila do Banco. Marina soube disso, claro. Cidade pequena não guarda segredos. Mas ela não sentiu prazer na desgraça dele. Não sentiu raiva. Não sentiu triunfo. Sentiu apenas indiferença. Ricardo tinha se tornado irrelevante em sua vida. Uma nota de rodapé em uma história que agora era totalmente dela. Hoje, 5 anos depois, Marina olha para trás e mal reconhece a mulher que era. Aquela Gary de uniforme laranja, de mãos calejadas e sonhos pequenos. Ela ainda honra aquela mulher. Ainda se lembra da força que precisou ter, da dignidade que manteve, mesmo quando tudo parecia perdido. Mas ela não é mais aquela mulher. Ela evoluiu, cresceu, se transformou em algo muito maior. E a melhor parte? Ela fez isso não por causa do dinheiro, não por causa da herança. O dinheiro apenas deu a ela a oportunidade de se tornar quem sempre foi por dentro. Uma mulher forte, independente, generosa e imbatível. Ricardo às vezes ainda tenta contato, não mais pedindo uma reconciliação menos. Até ele entendeu que aquele navio não apenas navegou, mas afundou e virou destroço no fundo do oceano. Agora são pedidos de ajuda financeira, disfarçados de empréstimos que ambos sabem que nunca serão pagos. Marina nunca responde. Bloqueou, seguiu em frente, fechou aquele capítulo da vida dela de forma tão definitiva que nem as páginas ficaram marcadas. E quando olha para o espelho hoje, ela vê não uma vítima, não uma mulher que foi abandonada e rejeitada. Ela vê uma sobrevivente, uma vencedora, uma mulher que pegou os pedaços de um coração partido e reconstruiu algo muito mais bonito, muito mais forte do que era antes. O uniforme laranja ainda existe, guardado em uma caixa no sótão da mansão. Ela o mantém não por nostalgia, mas como lembrança. Uma lembrança de que o valor de uma pessoa nunca está em quanto dinheiro ela tem, que roupa ela veste, em que carro ela dirige. O valor está na dignidade com que ela vive, na honestidade com que trabalha, na força com que se levanta depois de cair. E Marina se levantou. Não apenas se levantou, ela voou. E aí, o que você achou dessa história? Você já passou por algo parecido? Já se sentiu desvalorizado por alguém que deveria te amar? Já descobriu sua força quando tudo parecia perdido? Conta aqui nos comentários. Eu quero saber sua história também. E não esquece de deixar aquele like maroto, se essa história te tocou de alguma forma. Se inscreve no canal para mais histórias inspiradoras e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. Lembra, seu valor nunca depende de quem consegue te enxergar. Algumas pessoas vão embora justamente porque não têm olhos para ver o tesouro que está na frente delas. E quando elas finalmente abrem os olhos, é tarde demais. Até a próxima história. E nunca desista de você mesmo.